Olá, para você que nos acompanha, eu sou Ana Paula Ramos, bem-vindo ao nosso último episódio. Trazemos hoje um tema muito atual, um tema sempre em alta, num país tropical, em que a maioria gosta de se expor ao sol. Vamos falar hoje sobre o câncer de pele. Por isso trouxemos uma convidada para lá de especial. Ela é dermatologista, possui doutorado pela Unifesp, mestrado na USP e atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças de pele. É um prazer receber aqui a doutora Luciane Scatoni, minha amiga com muito orgulho. Seja bem-vinda, Lu. Nossa, o prazer é meu, Ana. Muito feliz de estar aqui, com certeza. Obrigado. Lu, começando, acho que eu vou trazer um caso que é meu, né? Vamos fazer uma consulta aqui com você. Adorei, isso eu amo. Eu gosto muito de me expor ao sol e por mais que eu passe protetor solar, eu tenho certeza que não é de acordo com os preceitos, né? Eu esqueço de repor, enfim, eu acho que é alguma realidade que você vê bastante no teu consultório, Sim. né? E um dia eu tive uma coceira, uma espécie de um comichão aqui na região peitoral e achei estranho e por acaso, passando em consulta, eu fui fazer uma biópsia, né? O cirurgião plástico achou que era necessário fazer uma biópsia e fui diagnosticada então com um carcinoma, né? E aí eu fiquei muito assustada, né? E apreensiva, né? Quais seriam os próximos passos? E muitas pessoas, leigos, né, me diziam assim: Ana, não se preocupa, não é o pior, é só tirar. Eu já tirei vários, né? Eu já tirei um monte, eu já tirei. E eu ainda assim não acreditava muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças, assim. É para não dar tanta importância? O que a gente deve fazer diante de um caso desse e de desdobramentos que certamente seriam mais severos, né? Ai, adorei o início, porque assim, você falou uma coisa muito comum da gente ter no consultório, e assim, nós temos 3 tipos de câncer, e o câncer de pele, pessoal, é o maior índice de câncer no Brasil, é o câncer de pele, a maior incidência, né? E nós temos 3 tipos que são mais comuns, que é o basocelular, que provavelmente foi o que você teve, o espinocelular e o melanoma. Então, quando você fala que é o mais comum, que não precisa se preocupar, porque o basocelular, que é o mais superficial, nós consideramos o mais benigno dos malignos. O que quer dizer? Você tem pele clara, tem tendência do Mediterrâneo, herança do Mediterrâneo, pois né? Como eu também. Nós somos candidatas, com certeza. Então, o que acontece? É um carcinoma, é uma modificação celular que acontece bem na superfície. Mas é tão na superfície que normalmente não tem riscos maiores de uma metástase, por exemplo. Então, por exemplo, você vai lá e tira. Se você tem tendência de ter um basocelular, que é esse mais superficial, você pode ter inúmeros, você pode ter o corpo todo, mas um não está ligado com o outro, entendeu? Porque a pele saturou, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas não porque deu metástase. Então, ele é o mais benigno dos malignos. Você tirou, geralmente resolve. Ah, mas se eu tive outro. Aquele que você teve de segundo não tem nada a ver com aquele primeiro. É porque a tua pele, a gente fala assim, a validade vencida, né? Abusou muito do sol, a tendência familiar e tudo mais. Tá. Então, esse é o basocelular que é o mais tranquilo, né? Okay. Depois dele vem o espinocelular. O que quer dizer isso? Na camada um pouquinho mais abaixo. Na camada espinhosa. Esse já tem problema um pouco maior, por quê? Porque ele pode dar metástase, porque ele já pega uma camada de vascularização. E o pior de todos, que é o melanoma, que é bem mais profundo, entendeu? Então, é o basocelular, o espinocelular e o melanoma, são os 3 tipos mais comuns, porém, o basocelular é a maior incidência, é ele, graças a Deus. O melanoma, menos, porém, atualmente nós estamos pegando muitos casos no consultório. Eu acredito até que seja porque o pessoal está procurando mais, os dermatologistas, né? Está mais atento a isso. Tá aí também muito sol, né? O que tem se intensificado, o calor, as pessoas querem buscar, se expõem, né? E quem já tomou lá atrás, né, Ana? Sim. É um efeito cumulativo, né? Nós, por exemplo, tomei muito, você também. Com certeza. Nós somos uma geração que não tinha filtro solar. Não tinha filtro solar, né? Então a gente abusou bastante. Ainda usávamos métodos, assim, absurdamente contraindicados, Nossa, né? Tinha, assim... Urucum, beterraba, qualquer coisa. Exato. Tudo que você tinha direito. E os olhos também, né? Que não tinham nada de proteção, né? Eu falei que a dermatologia me salvou, né? Porque senão eu estava perdida. E Lu, me diz uma coisa, como que a gente faz para identificar, assim, uma pessoa que estava como eu numa situação dessas e que, na verdade, por acaso eu vi. Eu fui para uma consulta e acabou vendo essa situação. Como que eu faço para identificar o que são sinais? Por exemplo, essa coceira que eu tive, ela é um sinal? Sim. É um sinal. É interessante, a gente tem depois vocês vão até ver, é um abecedário que nós temos, que é um guia que a gente tem, chama ABCD. O que é o A? Então, você tem a lesão,
Se você cortar, se você pensar assim na sua mente, que você fizer uma linha imaginária, dividir essa lesão, essa pinta, na metade, as duas metades têm que ser mais ou menos iguais. Imagina um queijo, você cortou na metade. As duas partes são iguais. Certo. Quando estão irregulares, um lado não está igual ao outro, você já chama atenção. A letra B, então A, B, C, D. A é a simetria. B é bordas. Quando a borda em volta não está tão lisinha, está meio esfumaçada, meio borrada, chama atenção. Eu lembro disso, sabia? Exatamente. Letra C seria a cor. Então, tem uns que tem a cor normal, toda marronzinha, né? Toda igualada, bem uniforme. E tem umas que não, que você vê que o centro é mais escuro, a lateral tem um pigmento pior. Então, você vê que a mudança de coloração existe. D, diâmetro. Acima de 6 milímetros chama atenção, mas não quer dizer que uma pequenininha, como cabeça de alfinete, não seja um câncer de pele também. Então, assim, é um parâmetro, mas assim, eu particularmente não me ligo muito nisso, porque eu acho que chama atenção para vocês que são leigos, mas para mim o tamanho não é documento, qualquer tamanho pode ser. E o E, que é evolução. Aí entra o que você falou, pode sangrar, pode coçar, pode crescer. Então, você começa a ver modificações, começa a inchar, né? Começa a ficar meio altinha. Então, isso são sinais importantes. A coceira, sangramento, são os sinais principais que a gente tem. E tanto faz em um tipo quanto em outro, esses sintomas são os mesmos? São os mesmos. E agora é interessante. O base celular que você fala, no rosto, sabe o que é a maior queixa? Doutora, eu tenho uma espinha que não cicatriza. É uma espinha, porque ele é elevadinho. O pessoal fala que tem uma espinha que não sara. É uma espinha que não sabe, porque parece uma espinha. Coisa que o espino celular não. Porque o base celular, ele pode ficar avermelhado, rosadinho, elevado. Sim. Como a espinha interna, vamos dizer. Sim. Já o espino celular, geralmente tem uma ulceraçãozinha no meio. E o melanoma, geralmente tem um pigmento preto. Entendeu? Nossa, então, a tabela do ABCD, como é pigmento, a gente pensa mais assim, para um base celular pode ser, mas talvez até um melanoma, entendeu? Então, depende muito do caso. E... são 2 tipos? Temos mais tipos? 3 tipos. 3 tipos. É o baso, o espino e o melanoma. Correto. Os 3 tipos. Tá. E a identificação deles segue mais ou menos o mesmo critério como você assim, falou. você chegou com um quadro assim. Primeiro você tem que fazer uma dermatoscopia. O paciente chega, você tem que examinar tudo. Porque às vezes você acha embaixo da axila, você acha na nuca, lugares que você não pensa, na panturrilha. Sabia que o melanoma, a incidência é muito grande na panturrilha? Atrás do joelho. Por quê? A pessoa não enxerga. E às vezes quando vejo está bem avançado o negócio. Escondido. Exatamente. Mesmo como grande parte, né? Exatamente. Muitas vezes demora-se, né? Não percebe. Então o que acontece? A pessoa chegou, tem que se examinar. Mas vim fazer um botox. Tudo bem, mas olha as pintas. Sim. Entendeu? Não é só estética, porque o pessoal vai no dermatologista, acha que só vai fazer preenchimento, botox, pire. Não é isso. A gente tem que pensar que o dermatologista cuida de cabelo, pele e unhas. Então, a função dele é a saúde, antes de mais nada. A primeira coisa é isso. Você tem que ter essa noção e depois o resto é consequência. É daquela medicina... raiz. Raiz, porque a dermatologia né? é muito séria, gente. E você desenvolve isso com maestria, gosto, né? Porque eu sou raiz, né? Muito. Na época que eu me formei, não tinha estética. A gente fazia um peeling, fazia alguma coisa assim, mas não tinha essa parte de estética, tecnologias como tem hoje. Então, o que acontece? Você tem que ter essa visão geral do paciente. Cadê você fazer um botox, a pessoa está com melanoma? Sim, entendeu? com certeza. Não tem sentido. Então, assim, acho que tem que fazer tudo, acho que a gente tem que melhorar a autoestima, eu sou super a favor, faço tudo. Importantíssimo. A gente fala muito aqui de autoestima, porque a gente fala também de qualidade de vida e está intimamente ligado. Então, a pessoa tem que estar bem com ela, porém, ela não pode esquecer da saúde. Da saúde. Porque, já fez um botox, vai lá fazer quimioterapia depois? Sim. Não tem sentido, entendeu? Então, acho que o médico tem que examinar, na suspeita tem que fazer uma biópsia, a gente colhe aquele material, manda examinar, manda para o patologista, vindo o resultado a gente vê o que vai fazer. E se eu tiver pintas variadas suspeitas, você indica algum exame que possa ser feito? Então, como funciona? Às vezes a gente bate o olho e já tira, né? A gente tem o olho bem treinado. Tá. Mas é muitas, pra você não também ficar no campo minado, sem saber. Ou dúvida, né? Exato. E tem gente que tem queloide, cicatrização ruim. Entendeu? Não é cicatrização ruim, é um efeito que a pessoa tem uma cicatrização que não para, que é o queloide ou cicatriz hipertrófica. Então, você poupa um pouco esse paciente. Então, como é que você faz? Você pede uma dermatoscopia corporal, que é feita em laboratório, eles liberam isso, aí eles fazem um mapeamento daquelas pintas, fotografam, você faz um book de fotos daquelas pintas. Aí vai vir assim, você retire essa imediatamente. Olha, só daqui 3 meses, volte daqui 1 ano. Então, conforme a pinta, eles vão te dar uma opinião do que tem que ser feito. Isso guia muito a gente. Interessantíssimo. Doutora, e passando para um passo assim seguinte, quais são os tratamentos, assim? Você falou a retirada, tal. Existe alguma coisa que seja um desdobramento da retirada? Então, na verdade, sim, os básicos, né? Tanto o vaso celular como o espino celular, geralmente se fez uma ressecção.
pode ser retirado, pode fazer uma sutura, pode tirar com margem de segurança e tal. Em alguns casos, que são mais superficiais do vaso celular, você pode até fazer uma crioterapia. O que é isso? É o nitrogênio líquido. Então, você queima, você faz uma cauterização e você pode chegar numa camada mais profunda. Conforme a região, pode chamar cicatriz branca. Mas a outra técnica é também deixar aquela cerquinha, que é o corte com os pontinhos, entendeu? Mas assim, por exemplo, face, é uma cicatrização muito boa. No rosto a gente tem uma cicatrização muito boa. Depois some. É engraçado, é interessante. No corpo também é a mesma coisa, você tira com um limite, com certa margem de segurança. O melanoma, geralmente a gente tem que fazer testes maiores. Porque muitas vezes tem melanoma e já pegou o gânglio. Já pegou, então já tem uma metástase, entendeu? Então você já tem tendência a ter metástase, então você tem que fazer esvaziamento ganglionar, mandar fazer imunoterapia ou radioterapia. Tem uma vacina agora também que está sendo bem promissora, mas a gente não pode, a gente ainda não pode se basear só nela, mas assim, está evoluindo muito essa parte. Mas basicamente é retirar a lesão toda e, em alguns casos, fazer a crioterapia na superficial. No superficial, nos outros não. Tem que retirar totalmente. Ok. E, doutora, quais as recomendações, né? Algumas são bem conhecidas, né? Queria que você fizesse um overview disso para evitar o câncer de pele. É assim. Então, olha, contando com as pessoas que gostam de tomar sol, como nós. Eu falo que eu sou movida a bateria solar, porque eu adoro dia ensolarado, né? É coisa maravilhosa. E depois você sai muito animada, né? Parece que liberam ali todas as endorfinas também. Não, e a gente não pode esquecer, ele não chega a causar câncer de pele, entre aspas, mas a luz visível mancha a pele. A gente tem uma ação da luz visível, que ninguém quantifica qualquer isso. Qualquer tipo de luz, tanto a luz da janela. Branca. Então, a luz da janela mancha. Aquele melasma, aquela queratose que a gente tem, a luz branca também interfere nisso. A luz visível da janela. Você está dirigindo, o pessoal dirige, às vezes tem lesão na mão, de dirigir e pega aquelas manchinhas que falam senis, mas não é bem senil, é do sol. Que eu pego gente jovem já com essas manchas. Então, assim, primeira coisa, é filtro solar, não tem jeito. Hoje em dia está muito prático, né? Porque as mulheres, principalmente as mulheres gostam de maquiar, você já usa uma base com filtro solar. Gente, é a melhor invenção que teve no mundo. Né? É uma coisa só, um pacote só. Porque ninguém gosta de passar aquele filtro solar pesado de dia, gente. 2 em 1, na verdade. Ficar cheirando, ninguém gosta. Os homens, pior ainda, né? Então, assim, as mulheres têm a vantagem da base, que eu acho fantástica, e são muito boas. E quando tem cor, melhor ainda, né? A proteção é dupla. Primeira coisa. Quando tá na praia, na piscina, aí nós temos uma gama de opções, né? Chapéu. Eu falo, você tem que ir bem linda. Chapéu maravilhoso, óculos maravilhoso, vai bem chique na piscina e na praia. Tem várias alternativas, né? Ou um bom boné também. Então, usar uma coisa elegante, né? É verdade. Então, você protege, assim, fisicamente. Tem as camisas hoje com V-Line, com ultravioleta. Né? Tem uma marca, até falei agora, a própria V-Line, que é maravilhosa, que tem boné, tem luva para quem dirige. Quer dizer, tem N proteções para serem usadas. E os homens, assim, eles não gostam de passar filtro, mas existem os spray que são muito bons. Então, assim, tem os sprays que você pode passar no corpo, ainda mais quem tem pelos. Tem os sticks, aqueles bastões que você passa no rosto para quem é esportista, para não escorrer no olho, porque tem esse problema. O pessoal tem óculos que escorrega o óculos, então passa o stick, que ele é um pouquinho mais sequinho. Então, a orelha, os homens têm que tomar muito cuidado. A incidência de câncer na orelha dos homens é muito grande. Sério? Porque eles não têm cabelo para tampar, entendeu? Então, é um lugar muito que o pessoal negligencia. Os calvos, então, estão mais expostos, né? Exato. Então... Muito. O calvo, então, eu tenho meus pacientes assim que eu tenho que fazer peeling mensalmente para tentar cauterizar a couro cabeludo. Então, a falta do cabelo interfere, a orelha dos homens, eles não podem. Nariz é uma coisa que tem muito. E a pessoa tem muito assim, tem uma espinhazinha no nariz. Gente, vai ver a espinhazinha no nariz. Que pode ser uma celular, que é muito comum de dar. Há uma casquinha na mão, aí dá o espinho celular. É o mais comum, espinho celular na mão. Entendeu? As pessoas mais velhas um pouco. Então, tem que se cuidar. E qualquer pinta tem que olhar, não tem jeito, Ana. Hoje em dia, a sorte que a mídia está muito grande a respeito disso, né? Tem muitos casos que a gente sabe. E outra coisa, importante biopsiar. A gente sabe de alguns, até pessoas famosas que morreram por causa de uma metástase de melanoma, porque não foi examinado e não sabia nem que era. Só acharam metástase depois. Então, tem que fazer biópsia. Porque existe uma forma simplista, até popular, né? Meio distante de que o câncer de pele é um câncer que mata, né? A gente precisa... Não, pegando no início, tratando, gente, você vai bem. Mesmo melanoma, hoje em dia, imagina, antigamente era um tabu, hoje não. Que bom. Entendeu? Então, existe tratamento. O negócio é você ver precocemente isso, tratar direitinho, não negligenciar isso. Apareceu, vai ver.
Não tem jeito. E assim, a herança genética também, né? Porque, por exemplo, quem tem melanoma tem que tomar cuidado com os filhos, com as heranças, né? Porque pode realmente ter tendência maior. E o carcinoma também é uma herança genética? Eu, por exemplo, não me recordo de ninguém da minha casa. Assim, a gente não dá para... Mas assim, tem tendência à pele, né? A herança genética do tipo de pele, da origem, né? A origem. Então, os portugueses, os italianos, tem que tomar cuidado, os franceses, tem que tomar cuidado, pele muito clara, né? Tem essa delicadeza toda que a gente tem que tomar cuidado. Mas não quer dizer que o carcinoma não pode aparecer em pele negra. No índio, no negro, aparece. Aparece em todos os tipos. É mais comum nas pessoas claras. Mas não quer dizer que o negro... E assim, pós-trauma também. Por isso a gente fala, pinta, em lugar de trauma, por exemplo, na barba, você tem uma pinta. Toda hora vai fazer a barba e machuca, tem que tirar. Mas ela não é ruim. Mas você tá toda hora traumatizando. Um cuidado, né? Você está traumatizando uma pinta. Se traumatiza uma pinta boa, ela pode virar alguma coisa, ela pode se transformar. Entendeu? Ela não precisa nascer já como carcinoma, ela pode se transformar no decorrer da vida. Então, assim, fica esperto em locais de atrito. No sutiã, na calcinha, não tem o elástico, nas costas. Fique atento. Perfeito. Doutora, muito obrigada por participar conosco desse episódio. A Hannah prima muito pela prevenção, né, pela qualidade de vida, né, e de todos os nossos clientes. Então, a gente busca disseminar essas informações que são muito valiosas. E muito valiosa também é o seu tempo. Então, agradecemos de todo o coração a sua presença aqui e que a sua mensagem chegue a muitas pessoas. Para quem quiser falar com você, saber de você, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, quais são os seus canais? Tem o Instagram, né, que é da doutora Luciane Scatoni, e tem um consultório também, que o pessoal acha fácil no Google, né, na doutora Luciane, clínica doutora Luciane Scatoni, fica no Itaim Bibi. E é isso, fica muito bom. Muito gente, obrigada. É um prazer. E é super importante o que você está fazendo, Ana, porque a informação é tudo, né? Eu acho que eu sempre falo que o nosso trabalho também é social, né? E que vem muito da veia e da filosofia que nós temos na Hannah, de que nós trabalhamos sim, trabalhamos para aquilo que fomos contratados, mas que a mensagem de prevenção e da importância da qualidade de vida seja realmente espalhada, né, de forma também didática, né, porque nós atendemos a todos os públicos. É cultural, né? É importante. Exato. A prevenção vai eliminar muitas etapas futuras, isso. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E estamos aqui encerrando mais uma temporada do podcast autoral Hannah Saúde. Se tem uma coisa que eu adoro fazer é tornar temas tão importantes disseminados a inúmeras vidas. Esperamos que tenha gostado e que procure também os episódios anteriores através dos nossos canais. O site www.hannah.com.br, Spotify e YouTube. Até breve.